glória a Deus. Coisa boa. Mais uma manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E mais um dia abençoado que o Senhor nos concede. Glória a Deus. São exatamente as 6 da manhã nesse momento. E eu sempre espero alguns segundos a mais para que o primeiro venha. Já veio, já tem gente aí. Maravilha. Eu sei que muitos vão assistir a gravação, então não ficarei muito tempo aqui aguardando. Já tem 2 pessoas aí, vamos chegando. Bom dia, 3. Glória a Deus. Gostando de ver, hein? Amanhã dessa chuvosa, vocês aí já antenados às 6 da manhã, sinal que vocês acordam cedo. Vocês estão dentro da palavra que eu vou ministrar hoje aqui com vocês, dividir com vocês. Bom dia, irmã Jô, bom dia, pessoal. Vamos chegando. E eu já peço a vocês aí para compartilhar, tá bom? Para ajudar aqueles que estão esperando lá uma notificação para poder abrir os olhos e pegar a Bíblia, papel e caneta e começar o dia conosco. Bom dia, Flaviane, graça e paz. Maravilha. Gente, eu tô aqui no meu escritório, na minha casa mesmo, no andar de cima, né? Encarei uma chuvinha para chegar aqui, tô aqui desde cedo, desde bem cedo, tirando o meu momento aqui com a palavra, recapitulando o que eu vou compartilhar com vocês. Bom dia, Lucimar. E aí o que acontece? Eu não tenho uma acústica profissional aqui, é uma coisa bem light, bem descontraída aqui com vocês. Eu estou falando isso porque está chovendo muito, provavelmente, se a chuva apertar um pouco, vai captar um pouco do som de chuva, mas vai ser mais um fundo musical do céu para embalar essa manhã, ok? Então não se preocupe não. Só vão falando para mim caso a conexão caia ou fique ruim, vocês me avisem, tá bom? Hoje nós estamos no 10º dia, ou seja, vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 10 de Provérbios. Nós estamos nessa jornada aqui, vocês sabem, chamada Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. E olha, gente, tem sido uma sequência de estudos aqui bem proveitosa. Acredito que para todos nós. Bom dia, irmã Maria. Então, eu estava aqui, curiosamente, antes de iniciar o vídeo, observando um detalhe. Eu tenho no Facebook mais de 2.500 amigos, né? E aí, pouco perto de algumas pessoas, eu sei, né? Durante muito tempo fui muito mais seletivo e tal, então eu não... São 2.500 amigos. 70 estão online nesse momento, dos 2.500. Isso é uma fatia muito pequena, né? Para um dia de semana como esse, é uma fatia muito pequena. 70 pessoas online de 2.500. E aí, sabe Deus visitando o quê, né, no Facebook? Porque às vezes a gente tem o costume de só ir passando, vendo as coisas, mas tem muita coisa boa acontecendo na internet, como isso aqui agora, e seria importante, né, a gente aproveitar bem o nosso dia e selecionar um pouco mais as coisas que a gente participa. Mas vai aqui só uma dica, ok? Glorifico a Deus pela vida de vocês e quero compartilhar nessa manhã. E eu separei aqui a versão mais comum e também a nova tradução da linguagem de hoje, com alguns poucos versículos que eu quero compartilhar com vocês, em cima do 10º princípio de prosperidade que Salomão nos ensina, e obviamente capítulo 10 de Provérbios. Tem aqui também a nossa irmã Maria da Penha, é a minha irmã, gente. A minha irmã tem que estar aqui, né? Deixa ela só. Diaconisa Maria da Penha Leal. Vamos lá.
Capítulo 10 de Provérbios. Como sempre, Salomão começa enaltecendo a sabedoria. Mas eu quero ler com vocês versículos de 4 a 6, depois o 9 e o 22, ok? Olha o que diz do 4 ao 6. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Agora vamos para o 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E o 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Então vamos começar aqui dos versículos 4 e 5, ok? Na versão que eu li com vocês, e eu vou repetir, depois eu vou ler também na nova tradução na linguagem de hoje, para vocês verem como elucida, como esclarece um pouco, né? E nos ajuda no entendimento do texto. É bom você ter mais que uma versão. Então vamos lá. 4 e 5. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O 4. Agora eu vou ler na linguagem de hoje. Só o 4. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Vou repetir, hein? O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Salomão está dizendo que a riqueza, ela cobra um preço. E o preço é o preço do esforço. É do trabalho com esforço. Inclusive, esse é o 10º princípio que, se você está anotando todos, eu quero que anote esse também para você não perder. Se esforce em trabalhar. É claro que há uma cereja do bolo. O esforço deve vir acompanhado de honestidade, ok? Isso nós já vimos e vou repetir. Mas o verso 4 é bem taxativo. O que trabalha com mão enganosa empobrece. Mão enganosa, mão vacilante, mão frouxa, né? Na nossa linguagem bem popular. O que trabalha com mão relaxada, ou seja, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que se esforça e trabalha e não é rico. Tá, esse esforço é acompanhado de sabedoria. Desculpe tocar num ponto, mas tem gente que realmente vai ficar se esforçando a vida inteira e não vai ficar rico. Então o objetivo das lives aqui é o Senhor nos ensinar a ficar rico? Não, porque eu não sou rico. Eu ainda não sou rico, como você ainda talvez também não seja. Não, não é isso. Nós estamos descobrindo segredos nas palavras de Salomão, chaves espirituais, direções na palavra, no campo seguro da palavra, direções, chaves espirituais, aprendendo como ser prósperos com Salomão em Provérbios. Salomão é que está nos dizendo. Primeiro ele começa de novo falando da sabedoria. E ele já, por diversas vezes, nos mostrou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro de tudo, voltando à fita, temer a Deus, obedecer os princípios de Deus, isso é temer a Deus. Isso vai te trazer sabedoria. É o princípio, sim. Agora vamos trabalhar duro com sabedoria. Trabalhar duro com honestidade.
pessoas que hoje a gente olha, admira, e são pessoas bem-sucedidas na vida, grandes empresários, empresários do ramo de TV, do ramo de marketing, do ramo de rádio, do ramo de mercado, do mercado que eu digo, do varejo. São pessoas que começaram sem ter nada. Elas cresceram com muito esforço. E esse esforço é direcionado. É um esforço focado. Não é um esforço porque ele carrega muito peso. Então se eu carregar muito peso, se eu fizer muito buraco, se eu quebrar muita pedra, eu vou ficar rico. Depende da pedra, né? Depende da pedra. Mas não é isso. É trabalhar duro no sentido de ter um foco, se entregar aquilo com paixão. Acima de tudo, temendo a Deus, sim, e achando qual é o nicho de mercado que você se adapta, que você ama, que você se identifica, e que seja algo que dê lucro, que seja algo que tenha mercado hoje em dia. Eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, por exemplo, eu tenho 47 anos hoje, em 2012, 47 anos. Eu lembro que quando eu tinha coisa de 12 anos, 13 anos, uma profissão, até um pouquinho mais, né, de 12 para 14 anos, a profissão do momento era técnico de eletrônica. O cara que consertava TV e rádio, esse cara estava bem. Inclusive, o seu Pedro, na época, era o cara que tinha a melhor casa do bairro, tinha carro, tinha linha telefônica fixa, que na época só os bem-sucedidos e com bastante dinheiro possuíam. E ele era o quê? Técnico de TV, de concerto, técnico de eletrônica, concerto de TV. Só que isso caiu, gente. Eu sei que a eletrônica, quem conhece ainda, vai sobreviver, mas dificilmente vai ficar bem-sucedido e rico, como era o seu Pedro. O seu Pedro, pela casa que ele possuía, pelo carro, pela linha telefônica e tal, nós poderíamos dizer que ele era um cara muito, muito bem-sucedido. Hoje essa profissão já não existe, praticamente. Hoje, uma TV de LED, sumiu a imagem, você substitui ela. Na maioria dos casos, você substitui. Ninguém conserta isso. Até conserta, mas não vale a pena. Troca-se uma placa, troca-se uma peça importante, quase que a metade do preço da TV. Porque a TV hoje não tem mais aquele emaranhado de peças. São placas, são circuitos prontos. Então, às vezes, não vale muito a pena nem consertar. Então, imagina o seguinte, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Hoje, os dias são diferentes. Então, um amigo meu que há uns anos atrás falou, eu vou parar de trabalhar no meu ramo e tal, e eu quero fazer um curso para concerto de TV. Eu falei, não faz isso, cara. Na minha opinião, eu não faria. Se quer fazer, até faz. Que os técnicos de eletrônica que ainda consertam TV e rádio não fiquem zangados comigo. Tem muita gente que gosta ainda, que preserva seus aparelhos antigos e quer manter. E aí esses profissionais ainda têm o seu valor, lógico que tem. Mas não é algo que hoje vá trazer o retorno que trazia 20, 30 anos atrás. Então é trabalhar, se esforçar e dentro da realidade dos nossos dias, cara. Você sabia que foi feita uma pesquisa recentemente em que daqui ao final da nossa geração, eu estou com 47, então pensa assim, daqui a 15, 20 anos, a maioria dos empregos que existem hoje, 60%, 65%, não existirão. Os nossos filhos, ou as crianças hoje, que nascem hoje, as crianças que nascem hoje, vão ser profissionais de profissões que ainda nem existem. Como assim, pastor? É porque vão surgir. Estão surgindo profissões e nichos de mercado que antigamente eram desprezados ou absolutamente desconhecidos e hoje
são as profissões do presente e as do futuro estão surgindo ainda. Então muitas profissões que hoje nós conhecemos vão desaparecer. E crianças que nascem hoje vão ocupar profissões que ainda vão ser criadas. Então, é um trabalho duro e inteligente. Um trabalho duro pautado na sabedoria, na inteligência. Então, você pode se destacar fazendo o que você faz hoje. Mas não pode ser bom, você tem que ser ótimo, tem que ser excelente. Tá bom? Então, Salomão está dizendo que o que trabalha com preguiça, o preguiçoso, com mão enganosa, com mão frouxa, esse acaba pobre. Vou repetir para você na nova tradução da linguagem de hoje. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Então o princípio que Salomão nos ensina no capítulo 10 é: se esforce em trabalhar e com inteligência. Ok? Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, ou seja, quem tem juízo colhe no tempo certo. Ajuntar no verão faz uma referência que há o tempo certo para se colher e para se ajuntar. Ajuntar é colher, né? Colher, ajuntar. Então, quem tem juízo colhe no tempo certo. Você já começou uma poupança várias vezes, mas na primeira necessidade corre lá e tira. Quem de nós... Perdão, quase que eu derrubo aqui. Quem de nós nunca fez isso? Só que a gente tem que ter... assim, temos que insistir no propósito. Cara, está investido, deixa lá. Deixa lá. Só num caso de extrema necessidade. Vital. Mas caso contrário, deixa lá. E outra coisa. Há um tempo certo para colher. Então a gente tem que plantar para um dia colher. As coisas não são rápidas, tem que ter paciência. A gente esperou 9 meses para nascer, em média, né? 7 meses em média, digamos assim. Esperamos 9 meses, cara, para nascer. 9 meses. A gente espera um tempão para colher o fruto de uma árvore que a gente acabou de plantar a semente. Então, nas finanças, a gente não pode querer um resultado rápido. Quem trabalha com investimento sabe, investimento bom é investimento a médio e longo prazo. Esse é um investimento bom, né? A não ser quem conhece todas as manhas do mercado financeiro, que consegue um retorno mais rápido, mas no geral é a médio e longo prazo. Tem que ter paciência, esperar o tempo certo para colher. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu estou percebendo que o pessoal, o número cresce e de repente despenca aí dos que estão conectados. A conexão está caindo para vocês? Está fraca? Como é que tá? Me dá um retorno aí, por favor. Alguém escreve aí. Como é que tá? Tá chegando bem para vocês a imagem, o som? Tá tudo ok? Fala para mim, por favor. Então há um tempo certo, né? Há um tempo certo. A gente tem que ter diligência. Então, versículo 6. Agora já cai numa outra coisa que é complementar, extremamente importante. Bênçãos sobre a cabeça do justo. Ou seja, os bons é que são abençoados por Deus. Tá? Não é o ter dinheiro por ter, gente. Prosperidade não é isso. Ter dinheiro é importante, faz parte do processo. Mas a prosperidade, ela conta com a bênção de Deus, para que seja multiplicado os recursos de nossas mãos. Ok? E aí os princípios estão na palavra. O pessoal fala muito dos segredos de Salomão. Salomão revelou todos os segredos. Está aqui, ó. Tá bom? O versículo 9... Quem anda em sinceridade anda seguro, ou seja, a pessoa honesta anda em paz e segurança. Então seria
o complemento do 10º princípio seria trabalhar duro, com inteligência e honestidade. Tem que ser honesto. Não vale a pena ter tirando dos outros. Não é isso. Tirando a oportunidade, tirando o recurso, subtraindo dos outros. Não, irmão. O mundo tem riqueza para todo mundo. Ela está muito mal distribuída, está muito mal administrada, mas tem riqueza para todo mundo. Tá? O Brasil é um país riquíssimo. É um povo abençoadíssimo. É um povo que não é impedido de trabalhar, hein? Escuta isso. Estava eu conversando com um amigo, que tem um outro amigo que mora num dos países europeus, para onde muitos brasileiros estão indo para lá, ultimamente, para esse país que fala a nossa língua na Europa. Opa, já dei a dica. E em semelhança de outros países também europeus e tal, não se pode abrir um negócio assim do jeito que se abre no Brasil. Hoje no Brasil você tem uma mesinha, você põe numa calçada, põe uns doces ali e vai vender e ninguém te perturba, dependendo do ponto, não nos grandes centros, né? Mas você põe uma mesinha, vai vender doce e pessoal, o cara está trabalhando, deixa ele trabalhar, pô. Enquanto nesses países você tem que ter um local fixo, com alvará, com licença sanitária, com tudo, documentação toda. E não é fácil. Não é fácil para começar o negócio. No Brasil, ninguém é impedido de trabalhar. Você pode vender com algumas pequenas restrições, né? Mas assim, no grosso, cara, todo mundo pode trabalhar. E a gente tem recurso para isso. E às vezes não sabe aproveitar. Então seria trabalhe duro, com inteligência e com honestidade. E plante, invista, invista, guarde, para colher no futuro. Porque vai colher, mas espere o tempo certo para colher. E aí eu quero terminar com o versículo 12. O versículo 12 diz o quê? Que a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. E agora eu vou ler para você na nova tradução da linguagem de hoje, ó. Ninguém me deu retorno aí para falar se tá bom ou não. Ninguém escreveu, hein? Poxa, escreve aí, por favor, se está chegando bem para vocês a conexão aí. Porque eu escolhi um lugar do escritório aqui que para mim é o melhor, mas eu quero saber se está chegando legal o sinal para vocês, porque a minha internet que não é cabeada. Hoje não é cabeada. Mas pode ser, dependendo de como está chegando para vocês. Tá? Na linguagem de hoje, o verso 22 é: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Aí talvez você pegue, pastor, agora deu contradição, hein? Porque o senhor está falando no versículo 4 que o preguiçoso fica pobre, mas é aquele que se esforça no trabalho que enriquece. E o verso 22 está dizendo que a bênção do Senhor é que traz prosperidade, nenhum esforço pode substituí-la. Então, acima de tudo, temos que ser honestos e sinceros e bons trabalhadores. Para quê? Para que a bênção de Deus esteja sobre nós. E aí, se não fosse importante trabalhar duro e com honestidade, o capítulo não falaria isso. Primeiro, que depois fazer citação da bênção de Deus. A bênção de Deus é que vem coroar tudo, obviamente. A bênção de Deus é que vem embalar o presente. Só que, depois de Salomão falar, trabalhe duro, com inteligência, seja honesto, e aí a bênção de Deus vai prosperar na tua vida. Você está entendendo? Deus não prospera preguiçoso. É isso que ele está falando. Deus não vai prosperar quem tem a mão frouxa para o trabalho. Deus não vai prosperar quem não é honesto. O cara pode ganhar muito dinheiro, isso não quer dizer prosperidade. Deus não vai fazer prosperar uma pessoa cujo coração é avarento,
mercenário, egoísta, desonesto, preguiçoso. A bênção de Deus vem coroar isso, mas isso é necessário. Entende? Quando Jesus, por exemplo, fala em Mateus 23, vós dizeis que dizimais do coentro, do cominho, da hortelã, mas desprezais o mais importante, a misericórdia, a fé, a justiça. E eu falo para vocês o seguinte: fazei estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está respaldando, não, continue sendo fiel, trazendo suas primícias, trazendo suas ofertas ao Senhor. Agora, não deixe de fazer essas coisas também. É isso que eu estou falando, é isso que Salomão está dizendo. Antes dele falar que a bênção de Deus é que enriquece, ele está dando o caminho das pedras. Trabalhe duro, com inteligência, seja honesto, invista para colher depois, e aí você vai ver que Deus vai te abençoar e vai te tornar próspero. Por quê? Porque Deus vai respaldar aquilo que você fez. A bênção de Deus com a prosperidade respalda tudo isso que a gente precisa fazer antes, que Salomão está dizendo. É simples, simples de entender. Mas olha só, acordar cedo se for necessário, insistir no projeto que você acredita, se apaixonar por aquilo que você está fazendo, fazer o melhor e cada vez melhor. E aí Deus vai abençoar. Esse é o princípio de hoje. Não tem nada fácil. Olha para a vida de Silvio Santos, leia um pouco sobre ele. Mesmo que você não goste, olhe para a vida de algumas pessoas, mesmo que não sejam, eu não sigo esse fulano no Twitter. Tudo bem, não precisa seguir, mas dá uma pesquisada nos grandes empresários, nas pessoas de sucesso do ramo que você escolheu, e veja o que elas fizeram. Todas trabalharam duro e ainda trabalham, e são apaixonadas pelo que fazem. Não é interessante você perceber que o Silvio Santos não tem mais onde colocar dinheiro, mas aos 93 anos, se eu não me engano, o cara continua na ativa. Por que isso? Porque ele ama o que ele faz. E esse é um dos segredos que a gente vai se esbarrar aí ao longo do livro de Provérbios. Mas hoje trabalhe duro, se empenhe com inteligência e honestidade. Plante para colher depois. E Deus vai respaldar você com a prosperidade que está nas mãos dele, com a bênção dele. E isso não vai te trazer dores, vai te trazer alegrias. Amém? Hoje eu vi que a conexão de alguns aí não está legal não, e ninguém deu retorno da minha. Eu estou aqui, não caiu para mim, não caiu nenhuma vez, só queria ver a qualidade da transmissão. Depois eu vou assistir aqui. Mas eu quero estar sempre assim, prezando, né? Zelando por uma transmissão boa, para vocês poderem segurar aí comigo, né? E me entenderem. Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmã Marisa, irmã Maria da Penha, e todos vocês que eu já citei aqui. Obrigado por compartilharem esse vídeo, que seja bênção na vida de outras pessoas. Pastor, eu pensei que o senhor ia ensinar para a gente o segredo de como ficar rico em 7 passos. Não, de repente os passos são até menos que 7. Mas o segredo, que segredo? Quem é que está prometendo alguém ficar rico aqui? Né? E muitas vezes a palavra riqueza na Bíblia, ela tem muito a ver com prosperidade, e não com ter ouro e diamantes em abundância, tá bom? Isso daí tem a ver mais com trabalho mesmo. E aí Deus vai abençoando na medida do que a gente vai fazendo a nossa parte. Porque eu estou dividindo com você. Eu estou sendo fiel ao texto e ao meu contexto junto contigo, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. E todos esses princípios eu estou compartilhando com você. E ao longo dos próximos 21 dias, com a permissão de Deus, a gente vai ainda falar muita coisa legal aqui, eu tenho certeza. Deus te abençoe, que te dê um dia aí debaixo de muita bênção, que assim como a chuva cai lá fora, as bênçãos de Deus caem sobre a tua vida,
seus negócios e sua família. Beijo no coração e até amanhã às 6, se Deus nos permitir. Até lá, um abraço.